Fala pessoal, sou o professor Cristiano, você já me conhece, sou professor de redação e nós estamos aí em uma maratona de vídeos para que eu possa te ensinar como desenvolver uma redação para o Enem. E a nossa aula de hoje nós vamos continuar, é a parte 3 sobre o desenvolvimento, a principal parte do teu texto dissertativo argumentativo. Você já sabe que o desenvolvimento é o lugar onde você vai desenvolver os argumentos. Você já sabe que você vai desenvolver em um desenvolvimento o argumento 1, no outro o argumento número 2. Você também já sabe disso. Hoje, eu estou te ensinando, na verdade, cada parte do desenvolvimento. Nós já vimos que a primeira parte, o primeiro período, é o tópico frasal. Hoje nós vamos pensar sobre o repertório. Como colocar o repertório no desenvolvimento? Ele vem antes, ele vem depois do tópico frasal ou ele pode aparecer no final? Qual o melhor lugar para colocar a fundamentação? Certo? Ok? Então vamos lá. Então, o repertório no desenvolvimento, a fundamentação do argumento. Olha só, antes de tudo, você não é obrigado a colocar repertório no desenvolvimento. Você pode somente argumentar com as suas palavras. Mas por que será que quase todas as redações que tiram nota 1000, o aluno usa 3 repertórios? Ele coloca um repertório na introdução para contextualizar, ele coloca um repertório, uma citação no desenvolvimento 1 e uma terceira citação no desenvolvimento 2. Por que os alunos têm essa preferência por colocar repertórios no desenvolvimento? Por um motivo. O repertório, ele vai ajudar, ele ajuda o aluno a expressar o que ele deseja sobre aquele argumento. Então, o repertório, ele vai fundamentar, não só fundamentar, ele vai te dar ideias do que você pode falar sobre aquele argumento que você tem. Se meu argumento, por exemplo, é sobre preconceito, colocando uma citação ali que fala sobre preconceito, ela vai me ajudar a desenvolver o que eu quero dizer sobre preconceito. Então, é por isso que os alunos optam por colocar citação. Repertório no desenvolvimento, fundação do argumento. Você usa o repertório para fundamentar o seu argumento. Certo? E qual é o melhor lugar para colocar? Eu trouxe para você aqui 2 exemplos, tá, de redações que tiraram nota 1000. Um coloca o repertório logo depois do tópico frasal. Se você não sabe o que é tópico frasal, a aula anterior a essa, eu estou te explicando tudo. E também um outro modelo em que o aluno, o estudante, prefere colocar a citação no final. Vou te mostrar os dois e vou te dizer qual é o modelo que eu mais prefiro. Vamos lá? Então, olha só. Olha aqui nós temos um parágrafo de desenvolvimento. Vamos ler, então, o tópico frasal. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Olha só, a ignorância, preconceito. Isso aqui é o tópico frasal, primeiro período. Você já sabe o que é isso, aula anterior. Agora vem o repertório. Olha qual foi o repertório que o aluno escolheu. Olha a citação. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuiu o tratamento adequado. Ponto. Aqui eu tenho um repertório. Esse aluno, ele preferiu colocar a citação depois do tópico frasal. 90% dos alunos que fazem redação, eles preferem colocar o tópico frasal, logo em seguida eles colocam a citação. E aí depois eles vão explicar a relação dessa citação com aquilo que eles querem dizer sobre o argumento, que é o que nós vamos ver agora. Então, colocou aqui a citação. A primeira coisa que você tem que fazer depois de colocar a citação, você vai começar agora a terceira parte do desenvolvimento, que é a explicação do argumento. E o que eu preciso fazer na explicação? A primeira coisa, você tem que buscar fazer uma retomada a essa citação que você colocou. Você não pode simplesmente jogar uma citação ali e esquecer. Ela precisa ser envolvida, essa citação precisa ser envolvida a tua discussão dentro do texto. Olha como isso ocorre aqui. O ocorrido com o artista, o que foi que ocorreu com o artista? Van Gogh sofreu agressões físicas e psicológicas. Então, o ocorrido aqui é uma retomada da citação. Você precisa fazer isso no seu texto, certo? O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade,
reforçando estigmas antigos e criando novos. Então, esses dois períodos, de o ocorrido até tema e de esse processo até novos, foi o momento da explicação do argumento. É o momento que o aluno pega a citação e envolve com aquilo que ele quer dizer sobre o argumento, que no caso é a ignorância das pessoas, fomenta o estigma associado às doenças mentais. E por último aqui, a conclusão do argumento. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Nesse modelo, a citação veio logo depois do tópico frasal. Mas existe uma outra possibilidade, que é essa daqui. Você colocar a citação não depois do tópico frasal, mas no final, antes da conclusão do argumento. Sendo bem sincero, eu acho essa forma aqui bem mais sofisticada, bem melhor. Por quê? Porque quando você coloca a citação lá em cima, dá a ideia de que tudo que você está explicando, você tirou dela. Quando você coloca no final, você já explicou e você só traz a citação para fechar aquilo, só para corroborar a tua ideia, certo? Vamos ler então aqui o tópico frasal e esse desenvolvimento? Me acompanhe aí. Outro sim, ó, o conectivo, não pode esquecer do início dos parágrafos de desenvolvimento de colocar o conectivo, depois eu vou fazer um vídeo te dando dicas de conectivos para você utilizar. Outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Tópico frasal. Primeiro período é o tópico frasal, tá? Agora, em vez de vir a citação, esse aluno preferiu fazer o quê? Preferiu explicar. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática na conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros. Haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Sob esse viés, é lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, ele afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Percebam que agora o aluno, ele não colocou a citação no começo, ele traz a citação no final, para reafirmar, para corroborar a ideia que ele defendeu de que as pessoas, a sociedade, não se engaja para ajudar pessoas que não têm registro civil. Então, você tem duas possibilidades. Você pode colocar a citação ou depois do tópico frasal, ou no final, como esse exemplo. Mais lá na frente, em outras aulas, eu vou te mostrar como montar o desenvolvimento. E eu vou te mostrar isso aqui, as duas formas de como você pode colocar de uma forma melhor. Gostou? Qual das duas você prefere? Comenta o vídeo, dá um like, compartilha e até a nossa próxima aula. Me segue nas redes sociais, espero que você tenha gostado. Ative o sino que tem mais material chegando aí para você. Forte abraço!